Da mesma forma que eu falei do Palmeiras, eu vou falar hoje do Fluminense, tá? Que orgulho de ver um time brasileiro jogando melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Porque essa é a verdade, o Fluminense foi melhor que o Borussia o jogo inteiro, o Fluminense mereceu vencer a partida e os times brasileiros estão mostrando que hoje só ficam muito para trás dos todos poderosos da Europa. Borussia Dortmund jogou pior que o Fluminense, Porto jogou pior que o Palmeiras. Então a gente tem que falar isso, porque a gente tem sim que ter orgulho do nível que chegou o futebol brasileiro. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Palmeiras. Que partida do Fluminense hoje, deu gosto de ver, mereceu vencer e infelizmente não conquistou resultado. Mas vale a gente deixar claro, Fluminense tem tudo para ser o líder do seu grupo, assim tendo mais chances de chegar nas quartas de final. E enquanto os brasileiros não cruzarem com os super poderosos, como vai acontecer com o Botafogo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, eu acho, Bayern de Munique, eu acho sim que eles têm chance e eles estão provando isso. Parabéns para o Fluminense, não se apequenou, pelo contrário, se agigantou diante do poderoso Borussia Dortmund. Cara, tá dando gosto de ver os brasileiros nesse Super Mundial. Acho que é para fechar o jogo o torcedor se sentir orgulhoso, né? Porque realmente, que belíssima exibição, que há muito tempo eu não via do Flu, nem no Campeonato Brasileiro, hein? Esse Fluminense aí não é do Campeonato Brasileiro não, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que esse Fluminense talvez seja, hoje, a gente tenha visto a melhor versão desde... A gente falava isso, eu concordo na redação. Desde a conquista da Libertadores da América. Porque não comparando as equipes, a maneira de jogar, apenas o comportamento. Não esperava ver o Flu da maneira como nós vimos, mas tem algumas questões que nós vamos discutir durante um bom tempo quando terminar o Mundial. Quando terminar o Mundial, nós vamos ter muita coisa para analisar. Porque esse Fluminense deu ao Renato 16 dias para treinar. Jogou no dia 1º de junho, foi para campo hoje. 16 dias com o treinador, chegou primeiro nos Estados Unidos, poderia treinar no Brasil, preferiu treinar lá, se adaptou perfeitamente a tudo, e era um Flu muito organizado, muito preparado para o jogo do adversário. Não, assim, não é um Fluminense que você falou, agora eles se surpreenderam. O Borussia Dortmund não gerou surpresas na forma de jogar. É um Borussia Dortmund que aí tinha causado danos no Barcelona, na Liga dos Campeões ainda. Foi um confronto em que ele ganhou até do Barcelona. E uma equipe que veio também tranquila, porque a gente fala, eles estão no final de temporada e os brasileiros estão no meio. Gente, os brasileiros estão muito mais arrebentados no meio da temporada, porque fizeram quase o número de partidas que o Borussia Dortmund jogou a temporada toda. Então esse negócio de final, meio de temporada, no caso de brasileiro, quase que não pesa, porque aqui é um massacre. Então, sim, descansado, bem treinado, bem preparado, focado no adversário, foi o Fluminense que surpreendeu. Surpreendeu. O Fluminense jogou bem. Faltou detalhezinho técnico na hora de finalizar, né? A precisão. Isso faltou. Né? Mas foram 5 defesas do goleiro. Sim. O Flu, no segundo tempo, o Renato faz uma inversão que fez todo sentido. Ele inverteu o Arias e o Canóbio. Por quê? Porque aí ele vai com o pé direito para a linha de fundo, com o pé esquerdo para a linha de fundo. Porque quando o jogador está na esquerda, o canhoto está na direita, na verdade, ele vai cortar para dentro. Né? Chegar na linha de fundo é um negócio meio estranho. E aí ele levou o Fluminense para a linha de fundo, invertendo os jogadores. E começou a ter bola, cara, para finalizar. Então, assim, acho que o Flu foi muito bem. Porque foi um confronto, diria, antes da bola. Analisando o Mundial, você fala assim, esse aqui vai ser o primeiro e maior confronto de um time brasileiro. E ele encarou muito bem. Num grupo que os dois devem se classificar, decidindo por critérios de desempate. Que agora o Flu não tem o direito de se enroscar com os outros do grupo, né? Porque senão vai acabar com tudo que fez hoje. Mas eu adorei. Achei o Fluminense surpreendente. A gente estava falando nesses dias do jogo do Botafogo, de alguns erros que o Renato Paiva cometeu. Né? E que o que aquilo pesou no segundo tempo para o Botafogo. Hoje a gente tem que
dar o braço a torcer, você já falou aí do Renato, e olhar para as mexidas, para a escalação e tal, e falar, pô, hoje o Renato foi bem demais? Eu acho que sim, assim, primeiro que não havia motivo para nenhuma contestação em relação à equipe inicial. Óbvio que depois, né, à medida que o jogo vai correndo, que o Fluminense vai criando e que a bola não vai saindo, a presença do Cano no banco gera um monte de discussão, tá? Mas é óbvio que se o Cano está em condições, é óbvio que se ele está fisicamente bem, ele vai jogar. Então, aí é óbvio que não é uma escolha do Renato de dizer, puxa, não, vou esperar um pouco, vou ser mais prudente. Não, é uma questão de quem está em condição de jogar e quem não está, e de quantos minutos o Cano tem nas pernas para conseguir entrar em campo. Então eu não consigo realmente discutir absolutamente nada em relação à escalação, às mexidas também. O Dortmund até, acho que assim, na hora que ele faz a mudança, né, que ele faz as duas primeiras mudanças, é um momento que o time alemão ameaça começar a jogar, que é justamente o momento onde sai aquela primeira finalização do Borussia Dortmund para o gol, mas logo depois o Fluminense consegue neutralizar isso também. Então, eu acho que foi uma atuação impecável do Fluminense, não fosse o fato realmente do gol não ter saído. Então, não pode ser classificada como uma atuação impecável, porque faltou o gol, faltou uma bola entrar dentro da rede. De resto, assim, a criação, a marcação, a intensidade do time o tempo todo, e aí tem a ver com o que o Calçade estava falando, a concentração, não permitindo que o adversário tivesse jogado e, de novo, sendo o adversário mais difícil dentre os adversários que os brasileiros enfrentaram. Então, cara, eu sinceramente, é daqueles jogos que você não tem muito o que falar. Não adianta ficar procurando defeito ou crítica para justificar o fato da vitória não ter Esse saído. é um daqueles ótimos 0-0. É muito mais legal esse jogo do que um 10-0, como a gente assistiu do Bayern de Munique. Concordo Não dá nem para... Só Não joga, nem pra analisar, tem né? graça. Um time entrou em campo, o outro ficou em casa. Esse aqui, os dois foram pro jogo. Então, é completamente diferente. Mas, claro, né? Se ele tem o Herman Cano legal, ele tá jogando. E se o Paulo Henrique Ganso consegue te dar no meio de campo, com a bola, aquilo que ele tem magistral, que é o passe, encontrar o companheiro. E sem a bola, porque é um jogo hiper exigente, ele defende, aí ele já não tem. Então, você é obrigado eu achei a não que ele não contar. tinha característica para esse Você é jogo. obrigado a abrir mão. Isso. Infelizmente. Então, você vai com o meio de campo com o Martinelli, com o Nonato, um meio de campo que assim, ele é um meio de campo para o combate também, para recuperar a bola. Sim, eu já achei muito legal no início, você pega o Fluminense encaixado para marcar a saída de bola do Borussia Dortmund. Numa outra situação, você poderia optar por baixar um pouquinho o bloco e começar a marcar para a tua defesa não ficar tão distante. Porque quando você sobe, a defesa vem junto. E o Borussia falou, opa, essa bola longa aqui que eu tem adoro. os caras para isso, né? Eu acho que o desempenho do time foi muito bom contra um grande rival, fisicamente muito forte, intensidade muito alta, grandes jogadores. Então a gente controlou muito bem. Eu acho que a partida toda praticamente tivemos as melhores possibilidades para fazer gol. Felizmente não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando para melhorar e poder fazer gol. Muito se fala da diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Esse Mundial está mostrando que em alguns jogos, como o jogo do Palmeiras, como esse, que dá jogo, que talvez em alguns momentos as pessoas subestimem demais o futebol brasileiro e que tem que ser olhado com um outro olhar, Cano? Eu acho que o futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Então, eu sou muito afortunado de poder jogar na Liga Brasileira, na Série A, com grandes jogadores. Então, está tudo muito competitivo. A gente não tem essa diferença de outros times europeus. Então, está muito equiparado tudo. Então, se viu aqui dentro do campo. Então, entregamos tudo 100%. Então, não conseguimos fazer gol, mas estamos muito felizes por a partida que a gente fez. Tinha ter vencido até pelas situações que nós criamos. Mas futebol é assim mesmo. O importante é que nós estreamos bem contra um adversário poderoso. E isso dá uma confiança ainda maior para o próximo jogo. O que é a mentalidade para os próximos 2 jogos do Grupo F? Tem que ir jogo a jogo. Hoje nós sabíamos que nós íamos ter um jogo importante, um jogo difícil. Nos comportamos muito bem. E a partir de manhã agora a gente começa a pensar no nosso próximo adversário.